Boa tarde a todos. Antes de iniciarmos a nossa reunião, nós gostaríamos de pedir a todos os companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante a nossa reunião. E vamos ler então a paginazinha Agradece sempre. Rende graças todas as vezes que a pedra te ferir os pés, induzindo-te à paciência, a ofensa te alcançar, convidando-te ao perdão, a luta de convidar ao esforço maior, a treva requisitar-te a acender uma luz. Pela aceitação dos percalços naturais da jornada, serão reconhecidas as tuas disposições de realmente a ascender nos rumos da perfeição. Porquanto, sem que aceites as dificuldades e enfrentes os tropeços, não te distanciarás dos baixios da inércia, e a indecisão será tua marca individual. Não peças, portanto, o afastamento de tuas provações. Suplica, sim, a coragem para aceitá-las e vencê-las. Não fujas das dificuldades. Roga, sim, ao Pai forças para superá-las. Abandona definitivamente o vale e segue para o monte. Do vale poderás divisar o céu, mas subindo o monte estarás mais próximo dele. Rende, pois, graças pelas sucessivas experiências, confiando em Deus e em ti mesmo, porque só assim construirás o teu futuro, usando as próprias pedras como degraus de subida. Valério, do livro Os Caminhos da Paz, e organização de Brunilde, do Espírito Santo. E assim, Senhor, agradecidos pela tua bondade infinita, pelo teu amor que nos encobre neste momento, pela tua misericórdia que nos auxilia na nossa caminhada. Ajuda-nos, Senhor, a remover todos os obstáculos, mas, acima de tudo, que nós possamos fazer a vontade de nosso Pai acima de tudo, porque Ele sabe daquilo que nós necessitamos. Então, Senhor, abençoa todos nós que aqui estamos. Dá-nos a compreensão e o entendimento de todas as tuas lições. E que seja, Senhor, em teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Estamos mais aqui uma vez reunidos, né, na Casa do Caminho, sobre essa proteção, sobre esse amparo espiritual que temos aqui. E na tarde de hoje, nós vamos estudar o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E são 3 itens, né? O que se deve entender por pobres de espírito, aqueles que se eleva será rebaixado, e mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Em relação a esse primeiro tópico, o que se deve entender de pobres de espírito, é que a interpretação de Jesus em relação a pobre de espíritos é diferente do que nós vemos aí no dia a dia, né? Nós temos um entendimento, pobre de espírito é aquele pobre coitado, é sempre uma pessoa que ou é muito alheia às situações, e é usado, na realidade, de uma forma pejorativa.
Mas a interpretação que Jesus dá sobre esses pobres de espíritos não é essa. São pessoas que já conquistaram a humildade. São pessoas que aceitam as provas que vêm de Deus, né? E foi até interessante esse texto aqui, falando da gente ter, no caso, resignação, o enfrentamento, a força diante das provas que nós temos que passar. Porque cada um de nós passamos por dificuldades, né? Cada um no seu nível, cada um com a capacidade de enfrentar determinadas situações, né? Eu olho muito que eu falo assim, poxa, aquilo ali eu não consigo passar, e às vezes a pessoa está numa dificuldade tão grande para mim, e ela está ali com alegria, me transmitindo força, porque você vê, às vezes, a dificuldade muito maior, né? Então, Jesus vem trazer isso para todos nós. E ele faz aqui sempre uma comparação em relação a esses humildes, né, que são considerados os pobres de espírito, que na realidade são pessoas muito fortes e que vão adentrar ao reino de Deus. Elas estão se submetendo às leis de Deus com resignação. E assim, é muito difícil, né? A gente pode pegar aqui vários exemplos, que você tem que se despojar de muitas situações da sua vida. Por exemplo, Kardec, ele estava ali naquele meio científico, né? Era uma pessoa muito bem vista, e ele teve que abrir mão daquela situação toda. Para quê? Para se dedicar à doutrina espírita, a qual o meio científico não aceita, né? Então ele teve que ter muita força, muita humildade, para poder, com a ajuda dos espíritos, né, e dos médiuns que estavam ali ao lado dele, poder escrever a doutrina. Imagine a posição social de Kardec, e abrir mão daquela posição e se colocar numa posição mais humilde para começar a ter um entendimento de coisas que ele ainda não tinha. E uma coisa importante é que ele foi fazer o estudo da doutrina espírita sem nenhum preconceito, né? Então ele não tinha ainda, ele não carregou nenhum conceito já em relação àquilo, senão a gente não consegue avançar dentro da ciência. A gente tem que ter a mente aberta para as diversas possibilidades para que possamos caminhar dentro da ciência, né? E essa questão espiritual, para a gente ainda é muito complicado em termos gerais, né? Porque o homem, ele aceita muito a questão do estudo da matéria, né? Mas quando é essa parte espiritual, aí você já não se tem uma crença de uma grande parte nessa questão espiritual, né? Outro exemplo, por exemplo, né, de humildade e abandono, né, de uma posição social muito grande, foi Paulo de Tarso, né? Antes era Saulo, comandava um exército, era doutor da lei, prendia os cristãos, né? E diante do caminho de Damasco, vê Jesus, tem aquele diálogo com Jesus, né? E dali em diante, ele vai buscar saber, ter o conhecimento dessa passagem de Jesus. E abandona tudo o que ele tinha conquistado, né, nessa parte material, para seguir, ser o apóstolo dos gentios. Então vocês vejam assim, a força que essas pessoas têm. Essas são as pessoas que são pobres de espírito, que na realidade são pessoas fortes, humildes, e que entendem ainda
né, ainda tem um entendimento de que cada um de nós tem o nosso período de crescimento. Então, não fica atuando em cima da pessoa, querer forçar as suas próprias ideias. Ele já sabe, ele tem certeza daquilo que ele está seguindo, do que ele está caminhando. Então, ele não precisa ficar obrigando ninguém. Jesus não fez isso, né? É um outro exemplo, né? Filho de carpinteiro, né? E estava lá despojado, andando de uma forma simples e levando sempre uma palavra a todos nós, né? Que estavam ali, todas as pessoas que estavam presentes. Então, assim, quando ele vem trazer essa questão de pobre de espírito, é um sentido diferente desse pejorativo que a sociedade utiliza, né? Como coloca aqui nesse item 2, né, de você se escravizar, eu uso até o termo de escravizar as leis de Deus. Tem um exemplo, né, que eu vi o filme, achei muito, muito interessante, da irmã Dulce, né? A irmã Dulce, por ela praticar o bem, mas ela estava descumprindo uma ordem da igreja, que ela saía à noite do convento para auxiliar aos pobres, né? De todos os jeitos, lá até casas que estavam abandonadas, ela chegou a invadir para botar pessoas doentes lá dentro, e aquilo também incomodou a igreja, né? E teve o arcebispo aqui do Rio de Janeiro, que foi para a Bahia, e ela já tinha um certo nome na época, e ela foi punida, né? Foram retiradas as irmãs da igreja, e ela, por cerca de 10 anos, ela teve que tomar conta sozinha lá da igreja, né? Um trabalho enorme que ela teve. E nesse meio tempo também, um daqueles que ela ajudava, né, que chamava ela de mãe, o rapaz foi fazer um assalto e a arma disparou e feriu uma mulher. E a polícia estava atrás dele, tudo, e ele sempre ia lá pedir conselho a ela, e ela sempre falando em relação a ele se entregar. E quando ele soube da punição dela, o que ela fez? Ele falou assim, é muita injustiça, a senhora só pratica o bem. E ela falou, olha, eu estou desrespeitando as leis da igreja. Você entendeu? Aí ele entendi. Aí ele pegou e se entregou, né? E aí passou uns anos na cadeia, e quando ele foi solto, né? Olha como é que as leis de Deus atuam. Quando ele foi solto, foi quando o João Paulo II veio pela primeira vez no Brasil. E o que ocorreu? Por motivos políticos, ela não iria participar da festividade com o Papa. E esse rapaz foi solto uma semana antes, uma coisa assim. E ele fez uma comoção lá em Salvador, e através dessa comoção é que ela pôde estar junto ao Papa, né? Então, assim, o que eu quero falar com isso? A questão da resignação diante das leis humanas, resignação diante do trabalho que ela tinha que passar. Então, a pessoa humilde, era uma pobre de espírito, como a definição que Jesus dá. Então, uma pessoa grandiosa, que certamente, quando desencarnou, vai estar numa boa condição espiritual, né? E esse item 2 também fala muito da questão das pessoas que são orgulhosas, né? E aí o que ocorre? Você tem,
por falta de conhecimento, a pessoa não sabe de onde veio e para onde vai. Então, ele só tem o quê? O presente. Ele não tem outra coisa além do presente. Então, vamos viver o quê? O presente. Né? E aí você esquece de tudo. Se você não acredita em nada e você vai aproveitar o que você tem. Né? Então, e aí é como coloca aqui, na hora que a pessoa desencarna, ele não vai levar nenhum dos seus bens, nenhum dos seus títulos, não vai levar nada. Só vai levar a única coisa que ele tem. Se ele não tem nenhuma virtude moral, ele não leva nada. E o exemplo que dá aqui é que ele vai ficar perdido exatamente como um náufrago no plano espiritual. Enquanto esses que são considerados os pobres de espíritos, eles têm que levar, eles vão levar, que são as suas virtudes. Né? Então, que nós possamos, sim, trabalhar, ter um entendimento em relação a essas situações, que nós estamos ainda muito arraigados, né, aos bens materiais. São muito necessários, isso daí a gente não tem dúvida quanto a isso. Ou nós, quanto encarnados, tem até uma pirâmide Maslow, é um psicólogo, né, que uma das coisas que nós temos dentro, que fica mais ou menos na base da pirâmide, é você ter segurança. Um dos itens é segurança. Começa na parte fisiológica, aí sobe mais uns 2 ou 3, aí você tem essa questão de segurança. Todo mundo quer ter segurança, né? Então, isso faz parte da nossa vida. Agora, qual é o uso que eu faço desses bens materiais? Como é que eu estou aplicando isso? Né? Então, dependendo de como eu estou aplicando, eu posso ser uma pessoa bem-sucedida ou não. Né? E uma outra coisa importante, que também é colocado, é que não é apenas a pessoa, porque a gente às vezes olha muito a questão das pessoas que têm uma questão financeira elevada. Mas você pode ter uma pessoa extremamente boa, de um nível humilde, mesmo com dinheiro. E você pode ter uma pessoa extremamente arrogante, muito complicada, com muitas dificuldades, que não aceita nenhum tipo de ajuda e não ter uma condição financeira. Né? Então, quando a gente fala em orgulhoso, isso não é apenas aquele que tem dinheiro. É qualquer pessoa, é qualquer nível de entendimento espiritual que nós estejamos. Então, assim, é de uma importância da gente poder estudar a doutrina e poder a gente aumentar o nosso horizonte em relação a isso, né? Em relação à vida, porque dentro da doutrina a gente consegue ter uma compreensão clara que nós temos um passado, temos esse presente, trabalhando bem esse presente, o nosso futuro vai ser melhor. Né? Então, hoje, todos nós aqui somos um somatório de todas as nossas encarnações. Né? Então, se nós já temos consciência disso, que nós queremos avançar, é no presente que a gente constrói o futuro. Isso está lá na questão, eu acho que é 709, na questão 700 e alguma coisa, que fala sobre o materialismo. Né? Se a gente não tem dúvida da reencarnação, é no presente que você constrói o seu futuro. Então, assim, e uma outra situação que é colocada aqui, por que não, até na parte quando se fala na doutrina, né, é um item mais abaixo,
Por que que os espíritos, né, que são os enviados de Deus, não tentam convencer, né, os incrédulos a acreditarem nessa parte espiritual? Eles falam simplesmente que cada um vai ter o seu tempo. Deus não quer forçar que as pessoas aprendam. Poderia, como está colocado no texto, mas não é dessa forma. É de acordo com o nosso entendimento, a nossa experiência, os nossos estudos, fazendo com que outras informações venham entrando. Nós temos que ter a mente aberta e permitir que outras opiniões, que outras considerações, para a gente poder avaliar, né? A gente tem que ter essa consciência, né? Eu vejo assim, antes de eu entrar na doutrina, eu nunca tinha entrado assim em algum centro espírita, né? E eu ia muito à religião, era na igreja católica, por causa de casamento. Eu mesmo também, quando comecei a estudar, me alfabetizar, foi dentro da igreja católica, né? De uma escola que tinha lá. Então, assim, só que nada me atraiu em termos assim, de questões religiosas, mas a primeira vez que eu entrei no Leon Denis, que eu escutei uma palestra, para mim, assim, foi muito claro as coisas que o palestrante colocou, questões de reencarnação na Bíblia. Eu falei assim, mas não sei por que as pessoas discutem, porque para mim estava muito claro aquilo ali, né? E eu eu permiti que essas novas informações pudessem entrar, né? E eu, só para vocês terem uma ideia como é que eu era em relação à questão religiosa, né? Minha mãe brigava a beça comigo para que eu pudesse, né? Vai ser católico, vai ser evangélico, vai ser espírita. Eu falei, mãe, não dá não. Eu vejo as pessoas, porque eu morava ali na rua do Leon Denis, né? E as pessoas estacionavam de qualquer jeito ali. Eu, por 2 vezes, quase bati de frente com o carro. Porque as pessoas têm vocês aqui que já foram lá, tem uma curvazinha ali, o pessoal estaciona ali. Na hora que eu quis descer, saindo da casa da minha mãe, por 2 vezes quase bati. Aí eu sempre tive preocupação em estacionar de forma correta. Então eu tinha um pensamento de quê? Falei, o que adianta eu entrar? As pessoas aqui estão vindo aqui fora e está vendo um desrespeito. Está aprendendo o quê? Né? Então, essa era a ideia que eu tinha. É porque, assim, nós escutamos muitas coisas aqui e não levamos todas essas informações para o nosso dia a dia, né? E aí eu era uma pessoa muito, em relação a isso, né? Que eu não queria, minha mãe enchia, ficava lá me enchendo, né? Eu falei, aí até que teve um dia que eu acabei indo no Leon Denis, fiquei, e eu morava ali perto dela, eu tinha que passar em frente à casa dela, e ela brincava comigo, né? Vai no Leon Denis, né? Aquela forma de dar aquela espetada, né? E aí eu comecei a fazer os cursos no Leon Denis. Está indo mais de uma vez? Está indo, não sei o que. Eu falei, caramba. Aí eu passei, eu tinha como, eu dava uma outra volta muito maior para ir no centro, né? Para você ver a reação, né, que eu tive na época. E eu gostando. Aí passou ali uns 3 meses, falei, chega disso. E aí, quer dizer, ali foi meu tempo, e aí você está em estou fazendo curso, e eu passei a levar tanto ela quanto meu pai para o Leon Denis, né? Para você ver como é que a gente tem que deixar entrar, né? Eu tinha uma situação de repúdio em relação à questão religiosa, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que assim, do caminho do bem, mas quando você anda na doutrina, você vê que falta muita coisa, né? Então, é isso que a gente tem que experimentar,
ver, avaliar o que pode ou não, para a gente poder crescer, né? A ciência faz isso. Senão hoje a gente não tinha vacina, né? A gente está aqui por causa de vacina, né? Então, é nisso que essa primeira parte, né? Quer dizer, na realidade já falei aqui de algumas outras, né? Vou aqui só dar uma lidazinha, ó. Bem-aventurados pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Tá? Aí ele vai descrever sobre essa parábola, é Mateus 5,3. A incredulidade zombou da máxima, bem-aventurados pobres de espírito, zombando de muitas outras coisas que não compreendem. Por pobre de espírito, Jesus não entende os baldos. Baldos é carente, desprovidos de inteligência, né? Então não é isso. Então, mas os mais humildes, para este o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito formam tão alto conceito de si próprios e da superioridade às coisas divinas, como indignas de lhes merecer a atenção. Concentra sobre si os seus olhares, não podem levar até a Deus, né? Para você ver o orgulho que a pessoa tem de não suportar que exista alguém acima dele, né? Ou se condescendem em admiti-la, contestando-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial. Porque todos nós sempre temos, né, dependemos dessa ação providencial, né? Principalmente quando a dor bate, né? Então, assim, esses orgulhosos, eles não aceitam isso, né? Porque eles acham que estão muito acima, porque eles podem controlar tudo, né? Estão sob todo um controle. E a realidade a gente sabe que não é essa, né? E aqui ele fala mais uns trechos aqui, ó. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Quer dizer, aqui está falando da justiça de Deus. Ele não pode ter o mesmo tratamento aquele que desprezou as leis de Deus e aquele que obedeceu às leis de Deus. Então, cada um vai ter o que merece. Uns já tiveram seu proveito, seu ganho aqui na terra. E quando chega na pátria espiritual, eles vão estar em condições muito inferiores àqueles humildes que aceitaram as leis de Deus, né? O outro item, né, aquele que se levará será rebaixado. E aqui ele fala daquela parábola, né, que eu acho que assim, a principal aqui, quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado, venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vós vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso, então, será para vós um motivo de glória, diante de todos os que estiverem convosco à mesa, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Isso está em Lucas 14:1, né? Então, e tem uma outra parte aqui que é importante, né? Será o maior no reino dos céus
àquele que se humilhar e fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infabilidade, né? E vem sempre comparando em relação à questão da criança, porque criança é o símbolo de pureza, né? E então, quando ele vem fazendo essas passagens aqui, Jesus vem sempre trazendo uma criança como esse símbolo de pureza. Então, que a gente possa ter essa simplicidade de uma criança, termos a condição do que a criança faz, que é o que nós devemos fazer, é perguntar. A criança quer descobrir coisas novas. E chega uma fase que elas perguntam pra caramba, né? E nós também temos que ter um posicionamento de buscar, de entender. Não entendeu, tem muitas coisas que ainda falta para entendimento assim, mais profundo dentro da doutrina, porque não é uma coisa simples, né? Quando entra na parte de perispírito, uma série de situações, é mais difícil, né? A gente tem que realmente estudar. Então, é o que a criança faz, ela pergunta. Então, a humildade está nos... Eu não sei esse assunto. Então, poder chegar para alguém que possa me explicar. E eu ter a humildade, então tá. Então, esse capítulo, do 1 a 10, ele trata exatamente disso, né? Que a gente possa ter esse entendimento, da gente esse se rebaixar, né? É a gente poder perceber que nós não temos todo o conhecimento. Tem pessoas que estão acima da gente e que podem nos transmitir, nos ajudar no crescimento espiritual da nossa vida como ser humano aqui, como espírito encarnado, né? Então, é essa humildade, é esse pobre de espírito que Jesus vem falar. É um espírito que tem grandeza, que quer aprender, que quer sair dessa condição espiritual a qual nós encontramos. Porque cada um de nós aqui tem sempre uma telhazinha de vidro, né? Que a gente ainda tem que ir resolvendo. Nós vamos resolvendo ao nosso tempo. E uma coisa importante também, não adianta a gente ficar só admitindo ou ficar no choro. Não, a gente está doendo. Nós temos que observar que aquela dor que está vindo é para que nós nos mexamos para poder a gente alcançar um patamar melhor. Porque muitas das vezes a gente fica naquela zona de conforto. Está tudo funcionando, está tudo direitinho, e a gente acaba não dando um passo a mais, fazendo uma busca de coisas diferentes. Normalmente essas buscas é quando vem uma dor, que a gente tem um problema. Vou dar um exemplo. Quando eu morava de aluguel, aí me pediram a casa, né? Me pediram o apartamento, e aí eu despertei, fui correr atrás, vendi carro, fiz um monte de coisa, né? Isso lá para os anos 80, e acabei comprando um apartamento financiado e tudo. Mas e se a pessoa, né? Se a gente olhar assim, se o proprietário não tivesse pedido, eu acho que eu até hoje estaria lá, se eu tenho condições de pagar, estaria pagando. Entendeu? Então a gente poder olhar esses movimentos de dificuldade para que nós saiamos da inércia, darmos um passo à frente, né? Então isso coisas assim que dentro da doutrina fez com que eu mudasse o meu olhar para a vida. Eu sempre fui uma pessoa assim de me explodir muito com a injustiça, né? A pessoa chegar a ser injusta comigo, fazer uma situação, aquilo, sabe, me irritava muito, porque eu não sou de ficar praticando, já errei já, mas não sou uma pessoa que fica premeditando fazer alguma coisa para prejudicar o outro, né?
E com a questão da doutrina, o que aconteceu para eu diminuir essa raiva que eu tinha? Eu passei a olhar e falar assim, isso eu já não faço. Foi um mecanismo que eu usei para eu poder me aquietar. Entendeu? Então, continuo. Não é que eu vá aceitar aquilo, eu vou me posicionar, mas de uma outra forma. Mas o primeiro momento hoje, normalmente eu fico satisfeito comigo. Entendeu? Porque eu falei, poxa, graças a Deus eu não faço aquilo. É o primeiro pensamento que me veio, e isso por causa da própria doutrina. A gente poder aproveitar o momento. Já tive problemas lá onde eu moro, uma pessoa lá totalmente perturbada. Dei parte na polícia, mas é um outro nível de situação. Entendeu? Você já vai na calma, você sabe que a pessoa está ali para te perturbar, para te tirar do sério. Então tem os meios legais do que estava sendo ocorrido lá? Então deixa eu ir nos meios legais. Né? Então assim, a gente poder, cada um vai ter um mecanismo diferente. Para mim esse funcionou. Pode ser que não funcione para outras pessoas. Né? Então assim, vem essas dificuldades, né, para todos nós. E você tem aqui a questão do mistérios aos ocultos, aos doutos e aos prudentes, né? E é assim, por que essas coisas elas ficam ocultas a essas pessoas que têm um nível de conhecimento, muitas vezes, muito maior do que o nosso, principalmente na área terrena, como é colocado no texto, né? É porque eu vi uma palestra esses dias, por causa da palestra de hoje, e agora eu esqueci o nome do livro, Vivendo no Evangelho, que fala em relação a essa parte aqui, da seguinte forma, ele traz a parábola do semeador, né? Então, a parábola do semeador, que vai jogando a semente, caiu na pedra, no espinho, na areia, né? Até que chegou num solo fértil. E a mesma condição é colocada em relação a essa questão aqui das pessoas não entenderem, né? A pessoa tem um nível de conhecimento muito grande, mas como ela está muito voltada para o seu próprio orgulho, ela não quer entender a parte espiritual. Ela já se resolve as suas situações, então acha que está muito bem, obrigado, né? Até a hora que vem uma doença, e aí a primeira coisa é pedir a Deus, né? O ateu que Deus me ajude, né? Então as coisas, elas vão caindo, vão se chegando, essas sementes, que seria a palavra de Deus, e elas vão tendo um entendimento quando o solo é fértil. E aí você consegue produzir alguma coisa. Você começa, como bota aqui na parábola do semeador, você produz de 1 para 100. Né? Então, essas pessoas ainda não estão preparadas para receber esses ensinamentos. Então a gente tem que ter essa consciência de que cada um está no seu nível de entendimento, coisas que eu não aceitava há 20 anos atrás, hoje eu já aceito, entendeu? Então assim, isso é com cada um de nós é dessa forma, porque se você permite que outras ideias entrem, para que você avalie, e você fala, não, realmente isso aqui é uma coisa pertinente. E aí você vai caminhar na sua vida. Né? Então, tem um trecho aqui, que ele fala assim, nem eu vendo, né, que é utilizado aqui no Evangelho, nem eu vendo, eu acredito. Né, para ver o nível de orgulho que a pessoa está. Quer dizer, você está vendo uma coisa e você não acredita? Como isso? Né? Então, assim, você ainda não está preparado para receber
essa questão espiritual. E aí eles comentam muito em relação, então porque façam-me convencer disso. Espiritualidade não tem que fazer convencer ninguém. É a falta do amadurecimento daquela pessoa é que não permite que ela compreenda outras coisas que ela não está acostumada, né? Então, nós temos que dar tempo ao tempo. O que eu realmente acredito é nessa questão da gente podermos estar juntos, tentarmos nessa vida sermos o mais solidário possível, que isso acaba mexendo com nossos sentimentos, né? A gente, quando vem para a casa espírita, você olha os trabalhos que são desenvolvidos. Então, isso vai fazendo com que você vá se modificando aos poucos, né? Quando eu entrei aqui para trabalhar, aí eu fui ali para o passe de cura, quer dizer, eu vim primeiro fazer o tratamento, a doutora Erma falou, aí daqui a pouco surgiu outras oportunidades, eu estava no café da manhã, né? Aí acabei agora também em questão da palestra. Então você acaba se envolvendo com as atividades, né? E eu vejo também a questão que a gente tem que ter da contribuição financeira, né? É importante o trabalho da gente estar aqui, poder trabalhar, ajudar, mas também tem uma parte financeira. Então também já mexe na questão do nosso bolso, porque a gente tem que comprar alimento para doar as bolsas de alimento. Nós temos que pagar a luz, temos que pagar os funcionários. Isso demanda de dinheiro. É claro que muitas pessoas às vezes não têm a possibilidade e doam o seu trabalho, né? Mas se as que podem, que possam fazer, né? Para a gente poder tirar da nossa inércia, né? Senão a gente fica naquela comodidade em casa, né? E esse período de pandemia foi muito complicado, né? Quantas pessoas está para voltarem ainda, que estão uma lentidão ainda para a gente começar a voltar, para a gente ter todas as atividades ainda, né? Então, assim, quando nós estamos vivendo em sociedade, que nós temos empatia pelo outro, que nós sentimos a dor do outro verdadeiramente, nós vamos crescendo espiritualmente. A gente não fica parado, a gente começa, só a gente olhar para trás. Aqui, quando as pessoas entraram, como eram e como estão hoje. É que é igual a criança que está crescendo do nosso lado, a gente não percebe que ela está crescendo, né? Mas quem vem de fora, olha e fala assim, poxa, cresceu pra caramba. E isso acontece com a gente às vezes não percebe o quanto essa casa e outras casas trazem de benefício, de frutos para o nosso crescimento. Nós temos que sim, temos condições de trabalhar, de ganhar dinheiro, ter bom salário. Isso é uma parte muito importante para nós. Mas nós temos que também ter essa visão espiritual. E a gente poder crescer. E até ter bons salários, até para poder ajudar até a casa, né? Então, assim, são formas que nós temos de sairmos desse nosso orgulho, né? De poder olhar a vida de uma forma diferente. Porque você olha assim, hoje em dia, tanta da miséria que a gente passa. Olha, eu estava nesse meio da pandemia, agora eu voltei a ir de ônibus para o trabalho, eu estava indo muito de carro. Você passa na Estrada dos Bandeirantes, tem um trecho que tem um canal, as pessoas passaram a botar barraquinhas ali na beira do canal. Entendeu? Tu passa lá, está frio, está isso, está chovendo, estão lá com um pedaço de plástico, né? Ali. O rio ali embaixo, tomando banho, num troço sujo ali, não sei nem como é que eles pegam água, da onde traz, né?
Então, assim, trabalho para tirar o nosso egoísmo tem muito, né? Então, que a gente possa ter esse crescimento espiritual, a gente possa realmente entender essas mensagens que Jesus trouxe para todos nós. A doutrina espírita é um grande facilitador, porque tudo foi escrito em parábolas e num período muito distante, e aí você vê em traduções, mas a essência do exemplo de Jesus, né, de tudo que ele fez, ficou, né? Tem coisas que você olha, talvez não seja bem aquilo que tenha falado, mas o essencial está ali, as normas morais, né? E aí você vem a doutrina espírita trazendo toda essa questão espiritual para nós. Como é que funciona a questão da mediunidade, né? Então, assim, pessoas, né, que... Meu pai era uma pessoa que tinha evidência, tinha tudo, mas não trabalhou, não estudou dentro da doutrina, né? E ele tinha muitas coisas lá, eu ficava assim até antes de eu entrar para a doutrina, eu não entendia muito, né? E então, assim, a gente realmente passar a botar a mão na massa, observar esses textos. Esse texto aqui, olha, que ele fala aqui, ó: não peças, portanto, o afastamento de tuas provações, né? Que é, como eu falei, é o que vai nos trazer o nosso crescimento, de como nós vamos ter que superar aquela dificuldade. E com isso a gente cresce, porque a gente aprende a como desviar de determinadas situações, né? Suplica, assim, a coragem para aceitá-las e vencê-las. Não fuja das dificuldades. Roga, sim, ao Pai, forças para superá-las. A gente vê aí o tanto de dificuldade que nós temos, né? Cada dia mais, essa parte econômica está afetando a todos nós, né? É a guerra que está no mundo, é pandemia. Então teve uma série de situações aí dificultando o mundo todo, né? E você veja essa questão aqui, como se coloca da arrogância. Você olha esses líderes aí mundiais, essa questão aí da guerra, né, do presidente da Rússia, o ex-presidente dos Estados Unidos, que já entrou com o processo que ele quer voltar de novo. Ele não aceita aquela derrota, né, para o Joe Biden, né? Então você vê que fica um processo de luta, de briga, o tempo todo, não se termina. Não há aceitação de que a pessoa perdeu uma eleição. Aí teve aquela cena do Capitólio com 5 pessoas que foram mortas, né? Então, assim, a gente vive num planeta em que nós temos muitas discórdias, muitos interesses. É o tempo todo. A gente só vivendo de interesses, de brigas, né? Agora o nosso país, nós estamos divididos entre 2 pessoas. E famílias que estão deixando de se falar, porque uma é a favor de um, outra é a favor do outro. Tá, e daí? Cada um tem uma opinião. Vamos respeitar. Eu não gosto de um determinado candidato. Tá, mas é a minha opinião. Eu não preciso ser inimigo do meu irmão, de um amigo. Eu não preciso ficar guerreando com ele em relação a isso. Tentar impor a minha condição em relação a essa pessoa, né? Então, você veja o quanto... E outra coisa, a hora que eles saírem, passarem, vierem outros, eles vão estar muito bem obrigados. E nós que estamos aqui embaixo e que temos uma relação, pessoas que eu conheço,
relações de 30 anos que deixaram de se falar. Por quê? Por causa do orgulho. E ainda torcem, né? Eu não gosto de determinado candidato, mas eu não posso ficar torcendo para que a situação fique ruim. Nós temos que ter um pensamento, quem estiver lá, não importa quem, nós temos a consciência de que nós temos que orar, pedir a Deus para que caminhe para uma condição melhor. Entendeu? Porque virou torcida. Eu fico assim, muito chateado vendo amigos lá do serviço também, sem falarem. E se permitir, daqui a pouco vão as vias de fato. Né? Então a gente vive num mundo de provas e expiações, aonde o mal ainda predomina sobre o bem. Então nós temos que ter, buscar dentro da doutrina, saber conviver com as diferenças e tentar ajudar a essas pessoas que chegam a esse ponto. Né? Então, assim, não é só nesse ponto político, né? Mas em tudo que nós temos na vida. Se nós já estamos adquirindo mais experiência, não é com arrogância chegar e querer impor, falar, mas chegar com uma conversa amiga, com uma orientação no momento certo, né? De forma adequada. Isso é ser uma pessoa humilde. Né? E se você vê que a pessoa não está aceitando, está precisando, não está aceitando, você dá uma recuada, espera o tempo dela para que ela venha te solicitar. Então, são esses pontos que são colocados aqui em relação a isso. Esse pobre de espírito e muito em relação à questão das pessoas orgulhosas, né? E cada um vai ter o seu lugar no plano espiritual. Então, que a gente possa realmente trabalhar os nossos sentimentos, as nossas atitudes, botar em prática realmente, buscar botar em prática o que nós aprendemos com Jesus e com os esclarecimentos, com a clareza que os Espíritos trouxeram para nós. A gente pode falar aqui de vários exemplos de Dr. Bezerra, enfim, Eurípides Barçanufo, tantos outros, né? Chico. Né? Então, assim, nós temos vários exemplos de pessoas que abandonam determinados níveis sociais, que estão aí dando exemplo, ajudando, trabalhando. Não necessariamente precisa até de ser uma pessoa religiosa. Nós tivemos o Betinho, o trabalho que ele fez aqui em relação à fome, e ele não frequentava nenhuma parte assim religiosa. Por quê? Porque já estava um espírito mais evoluído e que tinha condições de fazer um trabalho que ele foi fazendo. Né? Ele já tinha um certo nível nesse campo. Então, que a gente possa pegar os exemplos, né, para a gente poder ter um crescimento. É você olhar, às vezes, para um determinado colega e ver que ele tem uma determinada virtude que você gostaria de ter. Né? Eu não posso tentar ver uma virtude de Jesus que eu vou me decepcionar, porque eu não vou conseguir esse objetivo agora. Mas o companheiro do lado, às vezes, tem uma coisa a mais que eu posso conseguir, está mais fácil, está mais perto de mim. Aí eu dou um passo, isso me motiva. Aí eu vejo outra situação, em outra pessoa, eu falei, poxa, eu queria ser assim. E batalhar para tentar se aproximar mais. E com isso você vai crescendo, se desenvolvendo. Né? Não no sentido de você olhar, no sentido de inveja, mas sim despertar em você e falar assim, eu não tenho aquela qualidade, eu gostaria de ter. O que eu tenho que fazer para adquirir aquela qualidade? E quando a gente começa a adquirir qualidades, nós passamos a ser pontos de referência e passamos também
poder ajudar de forma melhor ao nosso próximo. Porque períodos da minha vida, por maior boa vontade que eu tive, hoje eu consigo olhar para trás e ver quantos conselhos que eu não daria. O quanto eu me equivoquei nos meus conselhos, por falta de conhecimento. Mas o que eu estava dando de aconselhamento é o que eu tinha e o que eu achava de melhor. Entendeu? Então hoje eu me sinto mais seguro para dar uma opinião, falar alguma coisa para alguém. Mas isso eu dou até um nível. Aí você pegar um Chico Xavier é outro nível, né? Então cada um está dentro de um nível, né? Então assim, resumindo, né, que o tempo já está terminando, a gente poder desenvolver bons sentimentos na nossa vida, aprendendo com o nosso próximo, tá? Observando até os erros do nosso próximo, né? Para que a gente possa realmente crescer, ter uma qualidade de vida melhor, né? Cada um de nós, e podermos assim viver em paz, com maior tranquilidade, já que a gente vive em sociedade e Deus nos deu inteligência para que a gente possa distinguir entre o bem e o mal, né? Então que a gente aproveite essa oportunidade que a doutrina nos dá, nos facilita dentro do nível de conhecimento. Tá bom? Que Deus fique com nós, com todos nós, que possamos ter paz. Obrigado. Vamos agora para a leitura do livro Fonte Viva, capítulo 17. Auxílio eficiente. E abrindo a sua boca, os ensinava. Mateus, capítulo 5, versículo 2. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. E alcança patrimônio financeiro elevado, costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. E aprimora a inteligência, quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo e lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais e lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que ajudam a multidão a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos ao amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Em se honra, pois, de servir a Jesus. Imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida e edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Vamos agora por um momento do passe. Jesus, com seu amor, nos mostrou, nos ensinou como é edificante, como nos faz bem quando um coração nos entregamos a fazer a coisa certa. Isso só nos mostra o caminho certo e reto do amor.
pois já se passaram 2022 anos e nós, seres humanos imperfeitos que somos, ainda pensamos, agimos e fazemos errado tudo que nos foi ensinado, pois somos egoístas e orgulhosos. Mas o bom disso tudo é saber, e mesmo agindo e pensando assim, nós estamos caminhando lentamente para o caminho reto e certo. E Jesus nos ensinou o caminho do amor. A natureza não dá salto. Ainda somos seres com tão poucos recursos diante do conhecimento espiritual. Esforcemo-nos pela nossa conscientização moral e o resto virá por acréscimo, infinitamente, cumprindo a lei divina do progresso. A persistência nos conduz ao conhecimento. O perdão nos guiará à caridade. A esperança nos levará à fé sincera. O amor generalizado nos conduzirá a Deus. Diante das lutas da vida, temos que perceber o sacrifício que Jesus fez enquanto aqui esteve entre nós. Ele foi açoitado, foi colocado na cruz, mas nos ensinou que o amor deve nos conduzir na vida. Somos espíritos recalcitrantes da lei do Pai, mas sabendo da sua justiça e da sua misericórdia, estarmos sim internados neste grande hospital, escola e oficina de nossos trabalhos, para que a gente possa modificar os nossos hábitos, os nossos conceitos, e percebendo sim que a verdade está com Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos oferece todos os dias oportunidades. Ele não nos castiga, mas Ele nos dá, assim, a facilidade de nos reeducarmos. Não podemos mais ficar estacionados no caminho. Temos que observar esses grandes vultos que a história nos traz. Foram homens de sua época que passaram por lutas e sofrimentos e conseguiram vencer. E conosco também não será diferente, porque todos os dias nós temos oportunidades de rever o que nós estamos fazendo da nossa caminhada. Temos que olhar os pequeninos, sim, e mostrar para eles que Deus os vê. Mas temos que mostrar também o amor desse Pai por todos nós. Não podemos mais ser daquele tempo de que Deus castiga, mas saber sim que Deus sabe tudo e conhece a cada filho pelo nome. Valorizemos a vida sim. Façamos todos os esforços para nos libertar do homem velho que ainda trazemos em nós, nos libertar de velhos hábitos, de um passado que ainda está tão presente em nossa caminhada, e valorizemos a vida assim, como o dom mais precioso que Deus nos oferece todos os dias, para que a gente reveja os nossos conceitos e modifique os nossos hábitos. Todos estamos na Terra, sim, para espiar e sermos provados por aquilo que nós fizemos
na espiritualidade, nos preparando para quando aqui estivéssemos, vencer. Mas quantas vezes vacilamos? Quantas vezes nos olhamos e ficamos com dó de nós mesmos? Não, meus irmãos, não há vítimas, há o conserto da lei, há a misericórdia e o amor do Pai nos alcançando sempre. Então aproveitemos as bênçãos que recebemos todos os dias. Olhemos a natureza à nossa volta e vejamos que elas seguem um ciclo de obediência a Deus. Saindo da cova escura da terra, florescendo, dando frutos, dando flores. E veremos que nós somos bem felizes, porque temos sim essa natureza maravilhosa que os nossos olhos contemplam. E que nós, a cada dia, possamos dizer que estamos um pouquinho melhor do que fomos ontem. E a cada dia fazer os esforços para ser cada vez melhor. Não com orgulho nem com vaidade, mas com simplicidade e humildade. Façamos a nossa parte, sim, porque o Senhor espera por nós. Valorizemos tudo e aproveitemos, porque uma oportunidade que passa não volta mais. Que Deus possa dar a cada um a condição de vencer a si mesmo e ser feliz. E que essa paz que o Mestre nos envia nesse momento permaneça com cada um de nós, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Amado Mestre Jesus, obrigada por mais uma tarde de aprendizado e reflexão desta bendita doutrina e nos convida aos estudos, ao trabalho no bem e à verdadeira transformação interior. E saiamos daí mais fortalecidos, esperançosos e felizes por termos a certeza de que não estamos sozinhos e que somos amparados em todos os momentos da nossa caminhada. E seja em teu nome, em nome da direção espiritual da Asa do Caminho, e, acima de tudo, em nome de Deus, encerramos a prece e a palestra da tarde de hoje. Graças a Deus.